Hoje em dermatologia a gente vai falar sobre hanseníase. Então bora pro vídeo. Para falar um pouquinho sobre hanseníase, então, galera, a gente já começa com uma introdução. O que é a hanseníase? É uma doença infectocontagiosa de caráter crônico. Ela tem uma evolução aí arrastada, né? Ela é progressiva, vai piorando, mas é crônica. Demora essas evoluções aí a surgirem no paciente. Vocês vão ver que é um longo período de incubação também. Então, é uma doença mais arrastada aí de caráter crônico, tá? O agente é uma micobactéria, né? É o Mycobacterium leprae. Esse é o agente que causa a hanseníase, tá? Por isso que o nome é lepra, né? O nome entre aspas. A transmissão é por via aérea superior, né? Gotícula, saliva e tudo mais. E também, quem que passa essa doença? É um paciente específico, são os multibacilares, que a gente vai falar mais para frente aí dos tipos. São os multibacilares não tratados ou em início de tratamento, onde não fez efeito ainda. Então, o perfil do paciente que passa são os multibacilares, tá? Que é um tipo de hanseníase um pouco mais grave, tá bom? Ela é um bacilo, né, com alta infectividade, ou seja, contamina bastante pessoas, mas tem baixa patogenicidade, ou seja, contamina, mas poucas pessoas ficam doentes. Cerca de 5% aí das pessoas que se infectam com esse bacilo realmente vai ficar doente. E eu coloquei aqui, grifado em vermelho, que esse bacilo ele tem vida intracelular obrigatória. Vocês vão ver que tem tudo a ver com a célula para a gente diferenciar os tipos de hanseníase, tá bom? Por isso que eu coloquei em vermelho aqui. Então, esse bacilo ele tem vida intracelular obrigatória, tá? Ele tem tropismo em células cutâneas e neurais periféricas, né? É uma doença que afeta tanto a pele quanto os nervos, tá bom? E tem um longo período de incubação, perfeito? Aqui a gente já viu um quadro com os diferentes tipos de hanseníase, tá? Devido a essa classificação aqui, é a classificação patológica de Madrid, ela tá até hoje, tá? E são 4 tipos. Esses 4 tipos, né, de hanseníase tem a forma indeterminada, eu vou mostrar a foto posteriormente, tá? Tem a tuberculoide, que são ambas formas de paucibacilar. Essa forma paucibacilar é uma forma menos grave, tá? E temos aqui as formas dimorfas e a forma virchowniana, que são exemplos de multibacilar. Aqui a gente vai ter um asterisco aqui, porque essa dimorfa ela pode apresentar um caráter paucibacilar também. Mas a gente vai entender basicamente do que eu estou falando nesse quadro aqui mais para frente. Mas o que a gente tem que entender por hora? São 4 tipos de hanseníase e a gente tem o paucibacilar, que são esses dois aqui, a forma indeterminada e a tuberculoide, tá? Que é um caráter menos grave, e a gente tem esses dois tipos, que é a dimorfas e a virchowniana, que são multibacilares, que é esse carinha aqui que passa a hanseníase para frente, tá? Então, por isso que a gente tem que ficar de olho nessa, principalmente na multibacilar aqui. Mas todos merecem tratamento, né? E uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: se o indivíduo ele tem a forma indeterminada, mas ele tem mais, né, até 5 lesões, ele é paucibacilar. Se ele tem 5 ou mais, ele já entra na forma multibacilar aqui, tá bom? Então, o número de lesões relacionado à hanseníase também importa para a gente delimitar, né, e classificar esse paciente. Bom, pessoal, agora um quadrinho exemplificando aqui tanto a forma paucibacilar quanto a forma multibacilar. Agora eu vou te apresentar 2 exames complementares que a gente pode fazer relacionado à hanseníase, que é o Mitsuda, que é o imunológico de Mitsuda, e o baciloscópico, tá? O exame baciloscópico.
O exame imunológico de Mitsuda, o que ele faz, né? Ele avalia a imunidade celular do paciente. Se ele avalia a imunidade celular do paciente, significa que é a capacidade daquelas células de segurar a infecção, ou seja, não vai espalhar. Então, se esse indivíduo ele tem uma boa imunidade, é positiva, ele vai ter a forma paucibacilar, que é a menos grave. Deu para entender isso? Então, se o indivíduo, pelo teste imunológico de Mitsuda, que avalia a imunidade celular do paciente, que é a capacidade de segurar a doença ali naquela célula que está sendo. A proliferação do bacilo, impede a proliferação do bacilo ali de célula para célula. Então, se eu tenho uma boa imunidade celular, não vai proliferar, então eu vou ter a forma menos grave. Então, se o teste de Mitsuda é positivo, esse indivíduo ele é paucibacilar, tá certo? Agora, se eu tenho um baciloscópio positivo, significa que eu estou raspando a lesão ali e estou encontrando bacilo. Opa, peraí, esse bacilo já está fora. A minha célula ela não está dando conta. Então, se eu tenho um baciloscópio positivo, qualquer titulação, eu vou ter a forma multibacilar, que é a mais grave. Ou seja, tem bacilo arrodo aí passeando pelo seu corpo, tá? Então, é basicamente isso, né? Esse baciloscópio, um raspado, né? A gente vai tirar a linfa tanto do lobo da orelha, eu vou explicar mais para frente como é que funciona, mas você avalia ali e vai ter a presença desses bacilos ali circulantes ali tentando achar uma nova célula para proliferar essa hanseníase. Então, esses são exames complementares e aqui é uma explicação. Vocês vão ver a forma paucibacilar. Eu vou mostrar as fotos aqui. Essas duas aqui, elas são paucibacilares. Perceba que há uma contenção. Ela está bem delimitada, tá vendo? É a forma do nosso corpo, das nossas células, impedirem que o bacilo saia dessa lesão e vá contaminando. Perceba que a dimorfa, a virchouniana, já tem um caráter mais espalhado, né? São múltiplas lesões, e perceba que na dimorfa que ela pode ser paucibacilar também, como não há uma delimitação correta aqui nessa dimorfa. Então, muito provavelmente esse indivíduo ele pode ser multi, tá? Então, significa que eu não tenho tanta imunidade assim na minha célula para segurar a lesão. Então, a forma tuberculoide e a indeterminada vão segurar a lesão ali porque eu tenho bastante imunidade celular, então teste de Mitsuda positivo. E eu não vou encontrar o bacilo em raspados, porque os bacilos eles estão ali bem delimitados, presentes naquela lesão. Agora, se eu tenho bacilo ali, ó, circulante, eu não vou ter uma imunidade celular boa, então eu basicamente te expliquei aqui a fisiologia de como que acontece as formas mais graves e menos graves da hanseníase, beleza? Aqui, nos tipos também, eu gosto de mostrar mais a virchouniana, porque ela tem outras características aqui, que é o mal perfurante plantar. O indivíduo ele vai perdendo a sensibilidade das partes periféricas ali. Um exemplo muito bom é os pés, né? Vai perdendo a sensibilidade. Então, ele deixa de sentir uma topada e vai tendo um mal perfurante plantar. Acontece muito na diabetes também, tá? Vai ter a face leonina, né, que são infiltrados ali do bacilo que vai deformando essa pele, dando uma face leonina característica de hanseníase, que a gente aprendeu lá em semiologia, né? Vai dando hansenoma, que são essas pápulas aqui cobertas ali de bacilo, tá? Vai dando mão em garra, que é uma deformidade ali, uma atrofia da musculatura ali muito provavelmente causada pelos bacilos também.
tá? Uma coisa que a gente tem que falar, que eu falei no início, mas a gente tem que colocar asterisco demais aqui, que é uma doença, né, dermatológica, lógico, mas você tem que avaliar a sensibilidade do paciente. Então, os testes neurológicos, eles caminham junto, ou seja, não existe hanseníase sem perda de sensibilidade. Vai cursar com uma perda de sensibilidade, tanto na lesão menos grave quanto na mais. Então, a gente tem que avaliar e fazer os testes de sensibilidade no paciente, tá certo? Uma coisa que eu tenho que falar aqui, antes de evoluir com vocês, é que a hanseníase indeterminada, ela é muito comum. Então, o que é isso aqui? É uma mácula hipocrômica, tá? Bem delimitada ali, com aspecto circular, tá? Então, se o indivíduo tiver até 5, é pauce. Se mais que 5 aí, é multi, tá? Aí pode ser que esse indivíduo esteja passando a hanseníase para frente, beleza? Só falando ali, ligando com as lesões elementares lá que a gente aprendeu. E perceba aqui também que essa tuberculoide, por exemplo, se dada em face, a gente tem que ver se tem perda de sensibilidade, porque essa lesão aqui parece o quê? Parece uma tinea faciei, tá? Então, é um diagnóstico diferencial aí. Se perdeu a sensibilidade, é o quê? Hanseníase. Se não, meu amigo, é tinea faciei, tá certo? É por isso que é muito importante a gente linkar e ver os padrões relacionados a dermato aí, para a gente ficar craque, tá bom? Agora falando um pouco do diagnóstico, os nervos mais acometidos são o ulnar, o tibial posterior e o fibular, tá? Tanto perifericamente aí em braços e pernas, tá? A gente tem que avaliar esse indivíduo de 3 em 3 meses e no diagnóstico, né? Isso aqui é obrigação, tá? E quais são as complicações relacionadas ali aos nervos? A gente pode ter o espessamento desses nervos, a gente pode ter a alodínia, né? Que é sentir dor mesmo com contatos ali superficiais, alterações das funções, até mesmo a incapacidade total. Vocês podem ver que tem até uma escala relacionada à incapacidade do paciente, sendo que a hanseníase vai deformando o paciente de tal forma que existe uma escala para ver esse grau de incapacidade aí do paciente, tá bom? E a gente tem que avaliar sempre a acuidade visual do paciente também. É muito importante porque a evolução da hanseníase ela pode cursar com perdas visuais também, tá bom? Como que é o diagnóstico, Pedro? O diagnóstico é a presença de um ou mais dos seguintes sinais. E eu vou te explicar por que sem decorar. Por que um ou mais? Vamos lá. Tem uma lesão em pele com alteração de sensibilidade térmica, tátil ou dolorosa. Esse é um sinal. Então, uma lesão em pele com alteração de sensibilidade térmica, tátil ou dolorosa. É aquela lesão que eu acabei de explicar ali. Tá hipocrômica, ó, perdeu a sensibilidade térmica, tátil e dolorosa. O que que é isso? Até que se prove o contrário, é hanseníase, tá bom? Agora, tem um espessamento dos nervos periféricos, que são algumas complicações que eu falei ali atrás, associado à alteração sensitiva, motora ou autonômica. Até que se prove o contrário, o que que é isso? Hanseníase. E a presença do agente confirmada em baciloscopia ou em biópsia, tá? Então, se tem o agente numa baciloscopia, aqui você identifica a- o indivíduo multibacilar, tá? Por que que um ou mais já é hanseníase aqui? Porque se fosse só essa sentença, a gente não ia cobrir a virchoniana. Então, a gente tem que estar com toda essa gama de sintomas aqui para a gente fazer um bom diagnóstico, tá bom? É bem óbvio, as características são bem tranquilas, né, de se lembrar, que é a perda de sensibilidade, uma lesão ali, e
a presença ou de complicações ou do próprio agente num exame baciloscópico, tá certo? Aí a gente tem aqui de exame complementar a baciloscopia, como eu já falei, né? Aí, só explicando melhor, a gente vai coletar nos lóbulos das orelhas e no cotovelo. Pode ser nos dois cotovelos ou a gente pode raspar a própria lesão ali, né, e substituir de um dos cotovelos, tá? Aí faz essa baciloscopia e vê se o indivíduo é multibacilar ou não, ou Pauci, tá? E o outro exame é a biópsia, tá? A biópsia incisional profunda, tá? Aí pode ter o aparecimento de células de Virchow, tá? Aí vai ser de caráter virchowniano, ou ter uma faixa de Una, que é uma fina camada de colágeno que é indicativa de indivíduos paucibacilares. Tem aqui nessa fotinha aqui que eu coloquei para vocês. Então, se tem células de virchowniana, se tem essa faixa de Una aqui na biópsia, esse indivíduo é paucibacilar, tá bom? Agora o tratamento, né? Agora eu separei aqui basicamente como que pode cair na sua prova, tá bom? A primeira coisa que você tem que fazer e que tem que pensar é que esse indivíduo ele tem que ser notificado compulsoriamente. A hanseníase é uma doença hipercontagiosa, como eu falei lá no início, e é um problema de saúde pública. Então você tem que notificar, vai ter na sua prova, você tem que notificar o SINAM que esse indivíduo ele recebeu o diagnóstico de hanseníase, até para acompanhar obrigatoriamente, mês a mês, o tratamento dele, tá bom? Você tem que convocar os contatos para avaliação médica, porque a hanseníase ela tem que ser erradicada. A casa desse indivíduo toda pode estar contaminada, então você tem que fazer essa busca ativa aí dos contatos desse paciente. Você vai isolar ele só do trabalho e das atividades dele, por 15 dias do início do tratamento. Você não precisa isolar ele da própria casa, porque se os indivíduos muito provavelmente já pegaram, já tiveram contato ou não vão apresentar a doença, tá bom? Então você não precisa isolar ele de casa. E você vai convocar o retorno dele daqui a um mês, tá bom? E qual que é o tratamento? O tratamento vai ser a poliquimioterapia única da hanseníase no paucibacilar por 6 meses, tá bom? E você vai ter uma dose mensal supervisionada com doses diárias administradas. A mesma coisa vai ser o multibacilar, só que o multibacilar vai ser por 12 meses. Você também vai ter uma dose mensal supervisionada e doses diárias administradas. E eu já vou falar qual que é a poliquimioterapia aqui da hanseníase para você, beleza? Em adultos ou pacientes maiores do que 50 quilogramas, que é basicamente o que você precisa saber para a sua prova, a dose mensal supervisionada vai ser a rifampicina em 600 miligramas, clofazimina 300 miligramas e a dapsona 100 miligramas. Essa é a dose mensal supervisionada e vai tomar ali na sua frente, tá bom? Agora, a dose administrada diariamente, o paciente vai tomar não vai tomar a rifampicina, tá bom? Vai tomar clofazimina 100 miligramas e a dapsona 100 miligramas ali diariamente. Isso para o indivíduo maior que 50 quilos e adultos, tá bom? Esse é o mais importante, tá? Eu vou falar o tratamento aqui das crianças de 10 a 14 anos, mas isso é mais relacionado à pediatria. São doses menores ali, a rifampicina vai ser 450 miligramas, a clofazimina 150 miligramas e a dapsona 50 miligramas, e a dose administrada diária vai ser bem menor aí, a clofazimina 50 miligramas, em dias alternados, porque é criança, né? E a dapsona 50 miligramas vai ser diário, tá bom? Mas o mais importante é você saber o quê? Esse tratamento aqui, adultos ou pacientes maiores que 50 quilogramas, que é o que vai aparecer para você ali, tá? A dose mensal supervisionada
rifampicina, clofazimina e dapsona. Você vai praticamente aí, né, regredindo a dose. Rifampicina 600 miligramas, clofazimina 300 e dapsona 100, tá? E a dose auto-administrada, lembrar que a rifampicina não faz parte do uso diário, né? E você vai pegar a dose da dapsona aqui, passar para a clofazimina também e vai ter as duas aí a mesma dose da dapsona de uso supervisionado, tá bom? Mais fácil de decorar para vocês. Então, como é que eu avalio a alta desse paciente? A alta desse paciente, o paciente paucivacilar, ele tem que fazer o tratamento em 9 meses, tá? Ele tem que fazer 6 doses dessas supervisionadas em 9 meses. Ou seja, ele não apareceu. Nós tem 4 meses que o meu paciente não apareceu aqui. Opa, você tem que voltar o tratamento do zero. A mesma coisa o multibacilar. Multibacilar, ele tem que tomar 12 doses, como eu falei lá em cima, né? São 12 meses de tratamento. Em 18, se ele furar isso, né? Desapareceu aí, sei lá, por 7 meses, tratamento do zero para esse paciente, tá? Tem que ficar em cima, beleza? Agora, eu acho que a parte mais importante da nossa aula aqui, tirando você entender o que é hanseníase e saber tratar com os remédios que eu acabei de falar, são os estados reacionais imunológicos, tá? Esses estados reacionais, a gente fala reação, mas são reações imunológicas, não são reações relacionadas ao remédio que o paciente está tomando. Ou seja, vai aparecer ali o paciente para você, né, com uma reação do tipo 1, por exemplo. Ele vai ter, começou a tomar um remédio e ele está piorando. Ele tem um aumento, o aparecimento de novas lesões e novas áreas de lesões na pele, né? Ele tem uma neurite aguda, dor, espessamento dos nervos e até a perda de função de alguns nervos, ou seja, um pé caído, por exemplo. Opa, a gente está diante de uma reação do tipo 1, tá? Aqui não tem sinais sistêmicos, tá? Só tem ali uma leve piora ali da hanseníase, são estados reacionais imunológicos, não tem nada a ver com remédio. Como é que eu trato? Prednisona nesse paciente, de 0,5 a 2 miligramas por quilo dia, e posteriormente você faz um desmame progressivo, tá? Você vai tratar ali por alguns dias e depois você vai fazer o desmame progressivo do paciente, tá? Em caso de neurite, ali, pé caído, você faz uma fisioterapia também para o paciente. Mais uma coisa importante, essas reações, essa tipo 1, ela é celular, tá? São reações ali celulares, tá? Aqui já é uma reação, como é que eu posso dizer? Imunológica sistêmica, tá? Ambas essas reações, você não pode suspender o tratamento da hanseníase, tá bom? Porque não são reações ao medicamento. Você vai tratar aqui junto, tá certo? Agora eu vou falar da reação do tipo 2, que é o eritema nodoso rancêmico. Vai aparecer ali uns nódulos na pele do paciente, nódulos subcutâneos, né? Vai ter poliartralgia, mas aqui é sistêmico, tá bom? Não tá só celular. A mesma coisa que acontece na doença, que o acometimento, ele às vezes ele tá preso, acontece na reação também. Se for do tipo 2, é uma reação sistêmica. Aí o indivíduo vai ter febre, o indivíduo não vai estar concentrado ali na lesão. Então, você vai tratar esse paciente. A primeira escolha é a talidomida, tá? Mas a talidomida é teratogênica. Então, se for mulher em idade fértil, você não pode dar talidomida, você trata com a mesma prednisona ali do paciente do tipo 1, tá certo? Espero que eu tenha te ajudado e é isso. Bom, espero que eu tenha te ajudado sobre hanseníase. Então, por favor, deixa o like, se inscreve aí no nosso canal que vai ajudar muito o nosso projeto e bons estudos.